Sejam bem-vindos a mais um Johnny Cash. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o meu xará, inclusive. Estamos aqui com o Jonathan. Seja muito bem-vindo, hein? Valeu, John. Obrigado. É um prazer estar aqui, cara. É um prazer enorme te receber, cara. Para começar nosso podcast, hoje eu tô no podcast passado, sem ser no podcast passado, eu tava com uma colinha no papel. Hoje eu tô aqui com o notebook e tô modernizado. Show de bola. É, Como é que foi o começo do seu ministério? Porque tipo, você já deu aula, tipo, da aula que eu digo, tipo assim, lá na salinha, né, com o pessoal lá, com adolescente, com criança. E como é que foi esse início do seu ministério, assim? Então, bem, se for olhar o início mesmo faz muito tempo, mas eu vou começar nessa questão desse ministério específico, né? Dessa função específica que foi liderar a turma de 12 e 13 anos ali na nossa igreja. Começou assim, a gente era de uma outra congregação, e a gente já tinha muito envolvimento com essa turma de 12, 13 anos. Na verdade, nessa congregação, a gente tinha mais interesse em trabalhar com os adolescentes e a gente chegou a ser chamado para liderar o ministério de adolescentes nessa congregação. E quando eu falo a gente, eu falo minha esposa e eu, a Jéssica, com quem eu sou casado aí vai fazer 7 anos já, em breve. Então, a gente estava junto ali naquela igreja e a gente foi chamado para participar do Ministério de Adolescentes, para liderar eles. Contudo, aconteceu umas reviravoltas dentro da igreja e com troca de lideranças e tal, e acabaram escolhendo um outro grupo, um outro casal para ser líder do Ministério de Adolescentes. Eu não vou falar que a gente ficou feliz, assim, porque a gente queria muito trabalhar com o Ministério, mas a gente aceitou numa boa. A gente aceitou tão de boa que a gente trocou de igreja. Tô brincando. Na verdade, a gente trocou de congregação, sim, mas não foi por isso. Na verdade, isso não foi nem um pouco motivador para a gente trocar de igreja. Depois a gente pode até conversar sobre isso se você quiser. Mas, enfim, a gente já estava com projetos para trocar de congregação, de trocar de ministério, de igreja. E quando isso aconteceu, quando a gente foi chamado, né, foi cogitada a possibilidade de a gente estar ali liderando o Ministério de Adolescentes. Isso foi um motivo para a gente querer continuar ali. Quando, então, essa possibilidade foi desfeita, então a gente só continuou o projeto que a gente estava, que era de trocar de ministério. Então, a gente já estava com planos de trocar de igreja e a gente foi e conheceu a Getsemane na época, né? Continuou lá, ficou lá um tempo e depois, quando a gente começou a se congregar com o nome de Batista Atos, um amigo nosso muito antigo, já um amigo meu de infância, o Guilherme Aniceto, ele já era da congregação, né, da Batista Atos há muito tempo e ele foi chamado para liderar o ministério de 12 e 13 anos da igreja. Quando ele foi chamado para liderar o ministério de 12 e 13 anos, John, ele convidou a gente para participar. E aí minha esposa e eu falou assim, amor, olha só, a gente já tinha sido chamado para trabalhar com adolescentes, com crianças nessa faixa de idade, na outra igreja. Então, eu acredito que é algo de Deus confirmando aí na nossa vida para que a gente se envolva nesse ministério, nessa idade. Além do mais, a Jéssica estava formando como psicóloga na época, né? Hoje ela é psicóloga formada já, atua na área de psicologia obstétrica, digamos assim, de uma forma mais simples de dizer. E na época, porém, ela cogitava a possibilidade de trabalhar com crianças e adolescentes na psicologia. Então, a gente viu também como uma outra confirmação de que esse ministério era algo para nós. Então, a gente começou a trabalhar com o Guilherme como liderados, né? O Guilherme era o líder do ministério de 12, 13 anos. Na época, tinha o nome de Galera Team, né? E era pré-adolescente de 12, 13 anos ali do ministério da nossa igreja, que é a Igreja Batista Atos. Foi nesse convite, a gente ficou ali mais ou menos quase um ano na liderança do Guilherme, né? E depois da liderança do Guilherme, houve a gente, o nosso ministério ia de 9 até
12 anos, até 13 anos, de 9 a 13, algo assim. Aí, se eu não me engano, houve uma cisão, né? Foi dividido de 9 a 11 e de 12 a 13, alguma coisa assim. E nós escolhemos ficar de 12 a 13, porque, mais uma vez, a gente queria mesmo trabalhar com adolescentes mais velhos, então essa oportunidade de trabalhar com os meninos de 12 e 13 já atendia já nossas expectativas. Então, a gente foi trabalhar então com a galera de 12 e 13 anos, foi chamado então Team Mais, né? Tinha a galera Team que ficou de 9 a 11, Team Mais ficou de 12 a 13, e ali ele já estava na liderança do Regis e da Lilita, né? Um outro casal com uma família espetacular, né? No começo, então, era o Guilherme e a esposa dele, a Lenise, e depois passou, então, a ser os nossos líderes, o Regis e a Lilita. Até que, depois de um tempo também sendo liderados por eles, né, participando ali, o que a gente fazia? A gente dava aula, a gente ajudava nos encontros que tinha na galera da Atos 12, não, Atos 12 não, Atos 12 não, da galera tinha, a gente participava dos encontros, dava aulas, à noite a gente fazia salinhas, depois eu vou falar um pouco sobre isso, se você quiser, e aí a gente, então, participava como liderados, já estava completando mais ou menos 2 anos já, como liderados, e aí eles nos convidaram a participar como líderes, né? Eles estavam partindo para um outro ministério dentro da congregação, nos convidaram a participar como líderes, e a gente aceitou. Então a gente ficou aí um pouco mais de um ano ou um pouco mais como líderes do ministério de 12 e 13 anos. Foi quando a gente mudou o nome, então, para Atos 12, né? Por que Atos 12? Porque quando a gente é adolescente, John, você está com quantos anos? 14. 14 anos. Quando a gente é adolescente, às vezes a gente tem certa dificuldade em entender que Deus ele não tem uma idade certa para te chamar para o propósito dele na sua vida. Então, às vezes, quando a gente é adolescente, 12, 13 anos, a gente pensa assim, eu venho aqui na igreja, mas eu não entendo nada, eu não sei o que Deus quer para mim, eu acho que eu estou muito novo para servir a Deus. Só que é interessante a gente pensar que foi com 12 anos que Jesus ele foi encontrado lá no templo, conversando com os sacerdotes, com os mestres ali da lei, com os líderes religiosos. Ele tinha 12 anos quando isso aconteceu. Então, para trazer uma referência a essa idade de Jesus, que é Atos 12, e também para trazer a referência que é com 12 anos que o nosso ministério iniciava, com 12, 13 anos, foi que a gente colocou o nome de Atos 12. Então foi isso, foi assim que a gente chegou ali na liderança do ministério, e aí como líderes a gente tinha um grupo de liderados com a gente, professores que participavam junto com a gente, e nesse ministério a nossa função era ministrar a escola dominical, né? A escola dominical que era baseada numa revista que eu acredito que é da CPAD, né? Uma revista excelente para meninos nessa faixa de idade. A gente ministrava a escola dominical todo domingo de manhã. A gente também todos os cultos à noite, né? A gente trazia um culto diferente para eles, né? O louvor era junto com a congregação. Depois, na hora da palavra, a gente subia o que a gente chamava de sala VIP, né? E aí a gente tinha ali um encontro com os meninos onde a gente conversava com o material que nós mesmos preparávamos. Fora isso, tinha os eventos à parte que a gente criava, que era noite de caldos, festas temáticas, a gente passeava no shopping, a gente ia para o parque para ter cultos ao ar livre, esse era o nosso trabalho junto com o Ministério Atos 12. Também os eventos principais que tinham ali era no início do ano a gente tinha um acampar dentro, né, que é um acampamento que a gente faz dentro da nossa igreja, da nossa instituição, e o acampamento que é aquele retiro espiritual que a gente faz. Basicamente esse era o nosso trabalho como líderes ali na Atos 12 e o nosso ministério com os pré-adolescentes. Caraca, muito top, tá? Você estava falando sobre não ter idade para começar, né? Você, tipo assim, você começar a buscar Jesus, você começar, sabe, a se render a Jesus. Uma coisa interessante, porque, se eu não me engano, se na semana, mas semana retrasada, eu gravei um podcast com uma menina de 15 anos, que ela ministra, né? Que ela fala do amor de Jesus nas redes sociais.
e ela tem mais de 22 mil seguidores no TikTok e tem alcançado várias pessoas, sabe? Eu creio Glória a que Deus, não cara. vai, sim, e nós que creio que não que basta a gente querer e a gente sabe estar disposto para buscar, né? Pra gente, tipo, porque às vezes se a gente fica com esse pensamento bloqueando, eu não posso, eu sou muito jovem, não vai dar certo, a gente vai acabar bloqueado e parado nisso, mas se a gente, sabe, abrir nosso coração e entregar nosso coração a Deus, ele vai agir, vai tomar conta e vai fazer aquilo que ele quer e deixe melhor. O que você acha sobre isso? Oxe, eu concordo plenamente, John. Concordo plenamente. Assim, uma coisa que eu sempre falava com os meninos era o seguinte: quando a gente é novo, a gente é um papel em branco, cara. A gente é um papel em branco. E tudo aquilo que entra, eu falava com eles: olha, tome muito cuidado com aquilo que entra pelos seus olhos, porque nunca mais sai. Vou explicar. Aquilo que entra pelos seus olhos, João, aquilo que entra pelos seus ouvidos, as palavras, as músicas que você escuta, os filmes, as séries que você assiste, as rodas de conversa com que você se envolve, tudo isso entra em você como informação, encontra lugar na sua mente e fica, cara, e fica. E tem uma tendência muito forte de influenciar você. Então, quando você entende que desde jovem, 12, 13 anos, ou até mais jovem, você já pode buscar a Deus para se encher com aquilo que é de Deus, então a sua mente, que seria um papel branco, ela começa a se transformar em uma história escrita pelo próprio Deus. Então, os seus pensamentos, o seu comportamento, a sua adolescência, a sua juventude, ela passa a ser guiada por aquilo que você está absorvendo, porém com aquilo que vem de Deus. A Bíblia fala o quê? Da abundância do seu coração fala a boca. Mas a gente está falando aqui só de palavras, John? Não, não é só de palavras. A gente está falando aqui de comportamento. Comportamento. É isso. É esse joguinho de sílabas que eu falava com os meninos. Olha, aqui na Atos 12, o que vocês mais precisam aprender a mudar, aquilo que a gente mais vai bater na tecla é essa palavra de 5 sílabas. Comportamento. Porque é isso, principalmente isso, que nós precisamos mudar diante de Cristo. Então, se eu estou falando aqui que da abundância do meu coração fala a boca, eu estou falando o quê? Que de tudo aquilo que eu encher o meu coração é o que vai guiar o meu comportamento, ok? Então, se eu vou viver uma vida de adolescente, uma vida infantil, tranquilo, vou brincar, vou assistir, sei lá, desenho, filme, série, vou ouvir música, vou entrar em rodas de conversa, vou ler livros, beleza, show de bola. Você tem que adquirir conhecimento, absorver informação. Mas se os nossos olhos são janelas da nossa alma e tudo aquilo que entrar no meu coração pode criar morada e vai encher o meu coração, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu ouço e eu vejo. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas com que eu me alimento, para que elas não sejam um tesouro do meu coração. Então, John, sim, cara, eu concordo que desde cedo nós devemos buscar as coisas que vêm de Deus, congregar, ir na igreja, participar dos cultos, participar da escola dominical. Se tiver evento fora da igreja, vai. Se tiver um culto para você assistir no Instagram, alguém pregando no YouTube, música cristã, filme cristão, livro cristão, cara, se alimenta de tudo aquilo que Deus puder te oferecer, porque se você colocar no seu tesouro, ou melhor, se o tesouro do seu coração for aquilo que é do reino, cara, os seus olhos vão estar sempre para lá. Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu Tá, seu coração. coração. Se o seu tesouro for o céu, John, for as coisas de Deus, o seu coração vai estar lá também. Aí você enche o seu coração com aquilo que é de Deus e você vive aquilo que é de Deus. Verdade. Porque eu creio que tem muitos jovens que podem achar e olhar para tipo assim, para jovens que são cristãos e talvez achar que isso, como vamos dizer, que a gente fica preso, tipo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas, cara, eu vejo dessa forma, a gente não tá preso, a gente tá mais liberto, entendeu? Nós estamos libertos para fazer tudo.
Mas só não nos provém. Mas é interessante porque às vezes as pessoas pensam que nós estamos presos, que nós somos escravos, mas na verdade o pessoal que está no mundo que é escravo. O pessoal do mundo que, tipo, às vezes não percebeu ainda, né? Porque, tipo, depois que você começa a buscar Jesus, cara, sua vida muda completamente, né? Pô, completamente. John, você falou uma coisa espetacular, cara, e é uma chave muito forte para nós que somos cristãos, essa questão da liberdade. Um amigo meu com que eu tenho uma amizade desde a infância, a gente se afastou por um período, mas Cristo é bom e nos reaproximou, de certa forma. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: Jonathan, eu conheci a Cristo e eu me afastei. E eu me afastei muito. Eu me afastei demais. Drogas, bebida, mulherada, isso, ok? Tudo aquilo que, digamos assim, é a liberdade do mundo, né? Ah, eu sou livre, posso ficar com quantas mulheres eu quiser, eu sou livre, posso ter quantos homens eu quiser, eu sou livre, posso beber todas, posso beber qualquer coisa, eu sou livre, posso usar qualquer tipo de droga, eu posso... Ai, eu sou livre. Então ele falou comigo assim, Jonathan, eu experimentei de tudo isso, cara. Eu experimentei tudo isso. Até que um dia eu percebi que isso não era liberdade. Isso era escravidão. Porque eu já não conseguia mais viver sem isso. Entende? Então ele falou o seguinte assim, Jonathan, eu entendi que liberdade não é fazer tudo o que eu posso. Ser livre de verdade é ser livre para dizer não. Porque a pessoa que a Bíblia fala o quê? Aquele que serve ao pecado é escravo do pecado. E quem é escravo, John, não pode dizer não. Se eu sou escravo e o meu Senhor fala faça, eu sou obrigado a fazer. Da mesma forma, se eu sirvo ao pecado e o meu pecado me diz faça, eu não consigo dizer não. Então, se eu sou escravo da pornografia e fico assistindo um vídeo pornô, eu não vou conseguir negar. Quando falar assista, eu não vou dizer, não vou conseguir dizer não. Se eu sou escravo da bebida alcoólica e um cara fala assim, não, mano, toma aí uma cerveja, ó, toma uma taça de vinho, toma aqui uma birita, eu não vou conseguir dizer não. Se eu sou escravo da prostituição e vem uma mulher e fala, não, cara, eu tô doido para beijar na sua boca, eu tô doido para sair com você, para a gente dormir junto, eu não vou conseguir dizer não. A liberdade de verdade, John, é quando eu consigo ver todas essas coisas diante dos meus olhos e dizer, não, eu não quero. Isso é liberdade de verdade. Olha só, tem uma passagem muito interessante que ela fala assim, aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Mas você pensa assim, o que é ser verdadeiramente livre? O que é ser verdadeiramente livre? Vou te explicar. Se você é escravo, se eu sou escravo, se uma pessoa ela é uma escrava, se ela é um escravo, e aí eu chego, e aí eu sou um guerreiro, ok? Eu sou um capitão do exército. E aí eu chego e estouro ali aquele cativeiro, salvo você, ok? Só que, em vez de salvar você e deixar você livre, eu salvo você e falo assim, ó, agora eu te libertei ali daquele senhor, mas ó, agora você tem que ser grato, agora você vai servir a mim aí o resto da sua vida. Eu te libertei lá, mas agora você vai ter que me servir para poder pagar aquilo que eu fiz por você. Eu estou sendo livre de verdade? Não. Eu fui liberto de uma coisa, mas me tornei escravo de outra. Agora, o que Jesus diz? Ele fala, olha, aquele a quem eu libertar como filho, este verdadeiramente será livre. Tão livre, John, mas tão livre que agora ele tem escolhas. O escravo, entende isso? O escravo não tem escolha. Mas quando Jesus te liberta, você tem escolha. Você não é escravo de Cristo. Você não é obrigado a servir e a seguir a Cristo. Ele te liberta e, uma vez liberto, ele te dá a opção de continuar buscando a Ele ou de voltar para o pecado.
Se você quiser voltar para o pecado, cara, você ainda pode escolher isso, de tão livre que você é. Mas você ainda é tão livre, tão verdadeiramente livre pelo Filho, que você pode olhar para o pecado, você pode olhar para o velho homem, você pode olhar para a menina mais bonita da sua escola, você pode olhar para o traficante que só anda de carro novo, só de boot novo, óculos top, olhar para esse cara, você pode olhar para o seu amigo drogado e falar assim, menina, não. Menino, não. Droga, não. Bebida, não. Pornografia, não. Sabe por quê? Porque eu sou livre. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso de drogas para me encontrar na felicidade. Eu não preciso de menina atrás assim. Eu quero ter um casamento, quero ter um relacionamento, mas eu não preciso ficar indo atrás de mulherada para me satisfazer, me sentir satisfeito. Eu não preciso mergulhar em pornografia para me ter prazer. Porque em Cristo eu tenho todas essas coisas. Em Cristo eu tenho prazer para a minha vida. Em Cristo eu tenho paz. Em Cristo eu tenho alegria. Em Cristo eu não tenho solidão. Em Cristo eu tenho felicidade plena. Em Cristo, John, a gente tem paz. Essa plenitude que ele nos traz nos permite ser preenchidos de uma forma que a gente pode dizer: mundo, pecado, não. Isso é ser livre de verdade. Sim. Cara, você tá falando, antes tipo, assim, de buscar Jesus, antes de aceitar Jesus, assim, eu era escravo, tipo assim, de pornografia, tipo assim, de masturbação, essas coisas todas. Tipo assim, antes eu, tipo assim, na escola, eu vi uma menina e aí, caraca, eu começava a querer gostar dela. E depois eu comecei a conhecer Jesus, essas coisas do mundo que parecia ser boa, sabe? Começou, tipo, se sentir, tipo, mano, nada a ver. Porque às vezes a gente pensa, não, isso aqui é onde é que eu tô no mundo, isso aqui que eu tô fazendo, na droga, na pornografia que eu tô, isso daqui pra mim, é a melhor coisa do mundo. Mas depois que você conhece Jesus, você vê que aquilo ali não é nem um pouco, nem um terço, não é nada comparado com Jesus, do que você vai viver com Jesus, né? Uma coisa interessante, porque às vezes, tipo, às vezes a gente pensa assim, né, que, igual você estava falando sobre que a gente pode dizer não, que, sabe, depois que a gente começa a buscar Jesus, a gente é liberto, e, cara, isso, você tá falando, eu estou concordando aqui, porque é realmente isso, sabe? Porque a gente precisa disso, sabe? A partir do momento que você começou a buscar Jesus, você começou, você se tornou um novo convertido, assim, você pode dizer não a, tipo assim, aquelas coisas antigas que você está vivendo, né? Exato, exatamente. E, assim, John, sabe o que acontece? Qual que é a proposta do pecado? A proposta do pecado é satisfazer as suas paixões. A proposta do pecado é satisfazer de uma forma falsa as suas necessidades. Então, quando você se sente sozinho, carente, quando você se sente quando você se sente longe, quando você acha que não tem amigos, quando você acha que ninguém gosta de você, quando você não se sente, igual você falou, pleno, não se sente alegre de verdade, o que que o diabo ele propõe através do pecado? Ele propõe satisfazer isso. Então, se você se sente muito, como que fala, sozinho, o que que ele fala? Olha, se você começar a usar drogas, você vai começar a ser um cara descolado, entendeu? Você vai começar a aparecer com um cigarrinho na boca, agora você é o descolado. Ah, você começar a vender maconha, começar a fumar maconha, anda com os caras que fumam maconha, rapidinho você vai fazer um monte de amigo. E a verdade é, John, cara, maioria dos adolescentes que começam a usar drogas, eles começam a usar drogas para entrar em algum círculo social, para fazer parte de algum grupo. Então, ó, se eu ficar nesse grupinho e não fumar maconha, não fumar um cigarro, não tomar um gole de cerveja, poxa, eu vou ser o quadrado, né? Eu vou ser o besta. Então, é melhor eu fumar, melhor eu tomar uma cervejinha aqui com a galera,
para mim me sentir, né? Não, eu sou o cara. Ei, eu sou o cara, eu já fumo, já bebo. Não. Outra coisa. Então, o diabo ele propõe, através das drogas e da bebida, satisfazer essa sua carência social, essa necessidade de ter um grupo, né? Uma amizade, ok? Da mesma forma, quando você se sente, às vezes, desprezado, às vezes você não se sente desejado, você não se sente, poxa, ninguém olha para mim como um homem bonito, ninguém me deseja, não sei o quê, eu quero me satisfazer, eu quero satisfazer meus desejos, não. O que você começa a fazer? Você começa a fantasiar relações, e aí você começa a buscar na pornografia uma forma de satisfazer essas fantasias. Então, mais uma vez, o diabo propõe, através do pecado, uma forma de satisfazer, porém de uma forma falsa, as suas necessidades. Então, ele começa a te oferecer. Imagina você, John, imagina o seguinte: o pecado ele é assim. Você está com fome, a pessoa está com muita fome. Então, o que o diabo faz? Ele pega um isopor, uma bolinha de isopor. Sabe aquelas bolinhas de isopor que a gente faz trabalho, faz o planeta e tal? Pega aquela bolinha de isopor. E o diabo, assim, cara, ele é um ótimo artista plástico. Top. Então, o que ele faz? Ele pega aquela bolinha de isopor, pinta ela de vermelho, passa um verniz nela, ok? Aí ele pega um galinho de madeira, põe por cima ali, aquilo ali fica igualzinho uma maçã, idêntico a uma maçã. Idêntico. Quando você bate o olho, você fala assim, é isso que vai satisfazer a minha necessidade. Isso vai satisfazer aquilo que eu preciso. Então, o diabo ele vem com o pecado em forma daquela fruta, mas quando você come, o que é aquilo ali? É nada. É isopor. Aquilo ali não te preenche. Aquilo ali não te satisfaz. Então, da mesma forma, é o pecado. Você pega aquilo ali que tem uma aparência muito bonita, mas satisfaz os meus desejos, mas a menina é muito bonita, mas é só um tapinha, mas é porque eu preciso de amigos, agora eu tenho muitos amigos, agora eu sou pegador, agora eu sou não sei quem. Pega aquela maçã muito formosa, muito bonita, mas quando você vê, ela é vazia. Quando você olha para dentro de si mesmo, então, o que você tem? Nada. Você está tão vazio quanto aquela maçã. Você tem tanto sabor quanto aquele isopor. E que sabor que o isopor tem? Nenhum. Em Cristo, não, John. Em Cristo é diferente. As frutas, o alimento que Cristo propõe é verdadeiro, cara. Ele se diz: venham a mim todos aqueles que têm sede e fome. Eles serão satisfeitos, e são mesmo. Porque quando Cristo diz, eu sou a água da vida, ele verdadeiramente mata a nossa sede. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, verdadeiramente ele mata a nossa fome. Então, John, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, é igual você falou. A pornografia que eu acreditava que me satisfazia, eu percebo que ela nunca vai me satisfazer. E eu passo a encontrar em Cristo a satisfação para aquela carência, para aquela necessidade que eu tinha. E ele não só supre a minha necessidade, ele me leva além daquelas minhas expectativas. Então é isso, cara. O pecado, ele engana, mas Cristo, ele nos traz luz e nos satisfaz de verdade. Cara, você tá falando isso sobre o negócio de pecado, sobre isso, e é uma coisa interessante porque antes, né, eu, tipo assim, eu queria ser um descolado, né, tipo assim, tava usando aqueles blusão largo, esses bonés assim, esses bonés que você ficava até vesgo, não conseguia olhar pra cima, assim. Aham. Aí, Quem tipo nunca? assim, né? Aí hoje uma professora minha antiga me mandou umas fotos que, tipo assim, de antes, né? Eu pensei, caraca, né? Porque antes eu pensava que eu tava, tipo assim, todo descolado, todo assim. E eu vejo que, tipo assim, cara, eu tava mó ridículo, né? Com aquele jeito. E Aham. eu vejo.
Eu vejo hoje como que, tipo, se eu tô na presença de Deus, como se eu tenho me transformado cada dia mais. E, tipo, eu não sinto falta daquele boné que eu deixava quase que uns dias eu continuasse olhando e ficar mal visto, sabe? É a mesma coisa na Glória a nossa vida, Deus. quando a gente decide abandonar o pecado e começa a buscar Jesus, e o nosso foco é Ele, a gente não sente falta daquelas coisas, né? Porque a gente vê que aquilo era ridículo, que aquilo não era nem perto daquilo que Jesus tem para nós, né? E Exatamente. uma coisa que eu tava no culto hoje, o pastor até falou, que, tipo assim, às vezes a gente vai começar a vida, nós começamos a buscar Jesus, e a gente pensa que vai ser tudo um mar de rosa, né? Aí o pastor até falou assim É, que, ele tipo assim, falou, tipo assim, tem pessoas que daqui é cristão que nunca nem viu uma pétala desse mar de rosa. Que é muita é, dificuldade, às vezes passa por dificuldades, passa por luta, né? Mas eu creio que, tipo assim, que até na Bíblia fala, né, que no mundo tereis aflições, mas exato. Deus nos mostra que Ele é nosso refúgio. E, tipo assim, até na minha vida mesmo, eu já passei por várias lutas, mas assim que eu passei por várias lutas, o Senhor me deu vitória em várias lutas também, sabe? Glória a E eu Deus. creio que, tipo assim, é preciso a pessoa, tipo assim, a pessoa começar a buscar Jesus e, tipo assim, se ela pensar que tudo vai ser, tipo assim, não, eu comecei a buscar Jesus, eu quero um carro, amanhã eu vou ter um carro, né? A gente deve, tipo assim, não é isso, né? Porque a vontade do Senhor é melhor, a gente tem que entender isso também, né? Tipo assim, o que que você acha sobre isso? Nossa, a pessoa, é Aladim, né, o John? A gente já não está falando mais de Deus. A gente está falando sobre Aladim, a gente está falando do gênio da lâmpada, né? O cara vir para Cristo na expectativa. Aqui a gente tem dois pontos que devem ser comentados, João. Um, nós como cristãos evangélicos, ou seja, cristãos que têm um propósito de compartilhar a palavra de Deus com o mundo, a gente tem que ter muito cuidado na hora de compartilhar a palavra, exatamente por causa disso, para não criar expectativas falsas nas pessoas a respeito de um Deus caixinha, de um Deus, um Deus gênio da lâmpada, que supre todos os nossos paixões, todos os nossos desejos, e que eu vou vir para Cristo e Cristo vai resolver todos os meus problemas. Aí, o cristão, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pregação, porque ela tende a ser frustrante no começo. Por quê? Porque até que você entenda que você não está aqui para ser servido, né? Você não está aqui para ser servido por Deus, você está aqui para servir a Deus. Então, até que você tenha essa maturidade, você pode se frustrar. Até que você entende que muitas vezes a resposta de Deus para as suas orações vai ser não. Até que você entenda isso, você pode se frustrar. Então, nós como cristãos, cara, a primeira coisa nesse pensamento é: nós como cristãos temos que tomar cuidado com o tipo de evangelização que a gente faz, o tipo de pregação que a gente faz, o que a gente está falando por aí com as pessoas. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que frisar. Baseado em quê, John? Tem uma passagem muito interessante em que, como está nosso tempo aí, cara? Posso falar? Quando eu estiver falando demais, você me dá um toque. Pode continuar. Beleza. Tem uma passagem muito bacana na Bíblia que fala sobre quatro amigos. Esses quatro amigos, eles têm um conhecido em comum que ele era acamado, ele não saía da cama. O que eles fazem? Poxa, vamos levar esse cara até Jesus. Muitas pessoas têm sido curadas por Jesus. Vamos levar ele lá. Todo mundo conhece essa história. Eles pegam ele, colocam ele num lençol, não sei o que, numa cama, leva ele, chega na casa onde Jesus está. Desculpa. Chega na casa onde Jesus está. Estava lotado, eles passam com ele por cima do telhado, então descem esse cara até Jesus. John, os caras saíram de longe, carregando o cara que era paralítico, que não conseguia andar, subiram com o cara pela escada, no terraço da casa, cavaram um buraco ali no terraço. Talvez, né? Talvez não, só desceram. Desceram com o cara no braço, no muque, desceram ele até Jesus. O que você acha que eles queriam? E foi curado. Que ele fosse curado. Não é verdade? Todo mundo esperava que ele fosse curado. Jesus, eu imagino que a galera estava olhando e falou assim: ah, não, esse aí Jesus vai curar o trabalhão que esses caras estão dando, né?
Não, Jesus vai ter que curar esse cara. Olha, ele subiu lá no segundo andar e desceu pelo buraco ali, né? Os caras veio carregando esse cara no braço. Com certeza Jesus vai curar ele. John, quando Jesus vê aquele cara, qual que é a primeira coisa que Jesus fala? Você lembra? Não lembro de cabeça agora, não. Jesus fala com ele assim: homem, os seus pecados te são perdoados. Não começou a chover Ponto. forte agora, né? Começou. Aqui ainda tá só pingando ainda. Tô na expectativa da chuva que chegar forte. Mas aí, tipo assim, a primeira coisa que Jesus fala com ele é: homem, os seus pecados te são perdoados. Silêncio. Ponto final. Tem um ponto final ali na frase. Silêncio. Imagina os Como caras, né? assim? Não, imagina os caras, não. Eu trouxe esse cara desse braço lá do Limoeiro. Eu trouxe esse cara carregando ele lá do Limoeiro para chegar aqui no culto. O pastor virar para mim e falar: filho, seus pecados são perdoados. Mas não é isso. Eu quero é que ele seja curado. Eu não vim aqui para o pastor falar assim: se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Não, eu não quero ir para o céu. Eu não estou falando disso agora. Eu quero é que meu casamento seja restaurado. Eu quero é que eu arrume um trabalho. Eu estou desempregado. Eu estou desempregado. Minha esposa me deixou. Meu filho está drogado. Eu estou devendo. Eu estou com ameaça de morte. Eu estou com câncer. Eu estou não sei o quê. Enfim, não é disso que eu estou preocupado agora. Eu estou preocupado, não é com esse negócio de perdão de pecado. Eu estou preocupado com minha cura. Então, você entende, John, como muitas vezes essa é a pregação que muitas pessoas fazem? Vem para ser curado, vem receber o milagre de Jesus, vem receber, as mãos de Deus vai te tocar e você vai. Você entende isso? E qual que é a primeira coisa que Jesus fala para o cara? Os seus pecados te são perdoados. Ah, Joe, mas ele curou o cara depois. Curou. Quando? Jesus viu no coração dos homens que estavam ali que eles discutiam em seus corações. Quem esse cara pensa que é para perdoar pecados? Aí Jesus fala assim: olha, sabendo que vocês duvidam em seus corações, dizendo quem é este para perdoar pecados, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra para perdoar pecados, não só para perdoar pecados, mas muito mais. Eu digo a vocês, o que é mais fácil? Eu dizer, homem, perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma sua cama e anda. Então, para que você saiba que eu tenho poder sobre tudo, homem, levante a sua cama e anda. Aí sim, John, que o cara foi curado. Ele foi curado porque Jesus glorificou o nome dele através daquela enfermidade, mas não foi de imediato. Então, nós precisamos entender, John, igual você falou, que muitas vezes nós nos convertemos, melhor, nós aceitamos o sacrifício de Cristo sobre nossas vidas, e no processo de conversão é que Deus ele vem tratar com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Porque Deus está muito mais preocupado com a nossa salvação, com a nossa redenção, com a nossa conversão, do que satisfazer meramente os nossos desejos. Ah, Jonathan, você está falando então que Deus ele não vai me dar um emprego? Pode ser. Não te prometo. Não te prometo. Jonathan, você está falando que Deus então não vai tirar meu filho das drogas, não vai curar o meu câncer, não vai me abrir a porta de emprego. Cara, quem vai decidir isso é ele. Eu não posso te prometer isso, não. É você e ele. Sabe por quê? Porque quem sabe a história que ele tem para você é só ele. É só ele.
Paulo, cara, você quer alguém mais zerou a vida do que Paulo? Paulo, ele era o crente mais vida louca da história. Paulo era vida louca, mano. Paulo, ele era graduado, tinha conhecimento, tinha moral, tinha dinheiro, tinha influência. Paulo tinha tudo. Ele era o crente exemplar, cara, o maior crente da história da época. Ele chega para Deus, não, e ele era crente, ele apanhou por causa de Jesus, ele sofria naufrágio, andava pelado, e o sofrimento. Aquele ali poderia falar, eu sou ungido do Senhor. Aquele ali. Aí o que acontece com ele? Ele chega em Deus e fala assim, Deus, tal, eu e você aqui, né, e tal, você sabe que eu tenho uma moral aí no céu, né, tal, poxa, sou pregador dos pregadores, né, e tal. Não tô falando, ele não falou isso não, né, só estou imaginando aqui uma história. Ele poderia chegar em Deus e falar assim, Deus, eu sofri muito por amor ao seu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, preguei o evangelho, tomei porrada, preguei não sei quem. Bem que você poderia tirar de mim esse espinho que está na minha carne. Não tem essa passagem do espinho na carne de Paulo? Aí o que Deus fala? Nossa, não, é verdade. Ô, filhinho, vem cá, vem cá. Ô, tadinho do Paulo, gente. Ô, Paulo, você está sofrendo tanto, né, meu filho? Ó, a sua chuva chegou aqui, ó. E aqui parou. Vou fechar a janela aqui. Então, ó, tadinho do bebê Paulo, gente. Olha como ele sofreu por amor ao evangelho, tadinho. Deixa eu dar tudo o que ele quer, né? Você quer o quê, Paulo? Você quer o quê? Ah, tá. Você quer que eu tire o espinho da carne, né? Deixa eu te falar. A minha graça te basta. A gente está falando do quê? A redenção. E Paulo ficou dodói porque Deus não deu o que ele queria? Não, muito pelo contrário. Ele falava assim, cara, se eu pudesse morrer agora e ir para a glória, é isso que eu quero. Porque esse mundo aqui, cara, para mim, já deu. Para mim, morrer é ganho. Viver é Cristo e morrer é lucro. Então, se alguém me matar, está fazendo um favor para Deus. Por quê? Porque ele queria era graça. Ele queria era glória. Ele queria Deus, cara. Então, John, o que eu penso dessa questão que você me falou é isso. Nós, sim, Deus, cara, ele é extremamente ele é extremamente cuidadoso com com as nossas necessidades. Quando a Bíblia fala que se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, quem disse isso não foi o Jonathan, não foi o Jonatas, não foi o pastor da nossa igreja, foi Deus. Se ele falou, é verdade. Se ele falou, ele cumpre. Então, o que eu tenho a dizer é, primeiro, se você é cristão e tem pregado por aí que venha para Jesus e os seus problemas serão resolvidos, cara, para que tá feio, para que tá errado. Você é gênio da lâmpada, ok? Jesus nem sempre ele vai mudar os seus problemas, mas se você se entregar para ele, com certeza ele vai mudar você. Isso é muito forte, John. Porque, olha só, que interessante. Deus pode não tirar o espinho da carne de Paulo, mas se Paulo se entregar para ele verdadeiramente, com certeza Deus vai torná-lo suficientemente forte para suportar aquele espinho. Deus nem sempre pode me curar do câncer, mas se eu me entregar verdadeiramente para ele, com certeza ele vai me tornar apto para sobreviver, glorificando a ele, mesmo com câncer. Eu estou falando isso da boca para fora? Não. Eu estou falando porque eu conheço homens de fé
de perto que, tendo câncer, glorificavam a Deus intensamente, sem se preocupar se Deus ia curar ele ou não. Tem um livro de uma ipatinguense chamado No Vale de Baca, depois você pode pesquisar um pouco sobre. E naquela história, ela diz que ela especificamente, tá? Não quer dizer que isso é aplicável a todas as pessoas, não. No caso dela, Deus falou com ela assim, olha, você quer que eu te cure do câncer ou que eu cumpra em mim, ou que eu cumpra em você o propósito, a história que eu escrevi para você? Isso quer dizer o quê? Que na história em que Deus escreveu para ela, ela precisava ficar com aquele câncer durante um tempo. Então, eu estou dizendo que, às vezes, durante a nossa caminhada com Cristo, sim, John, a gente vai ter muitos problemas, muitas dificuldades, a gente vai enfrentar enfermidades, às vezes pode faltar alguma coisa, pode faltar o pão, pode faltar a água, às vezes pode faltar o emprego, às vezes a gente pode perder um ente familiar. Às vezes Deus pode curar, às vezes Deus pode dar um emprego, às vezes Deus pode suprir tudo. Saiba que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas vos serão satisfeitas, sim. Mas se você busca Deus em primeiro lugar, vai chegar um momento, e é esse o nível que eu quero chegar como cristão, em que nada nesse mundo vai me fazer mais falta do que viver a vontade de Deus. É isso que eu penso, mano, sobre essa questão. Foi muito maravilhoso o que você falou. E, cara, quero agradecer sua presença aqui no podcast. Esse tempo que nós passamos aqui foi muito top mesmo, cara. Velho, você tem mais alguma coisa para falar, para finalizar aí? Última coisa que eu quero falar aqui, mano, que é, tipo assim, já que você tá aí com 14 anos, e às vezes tem muita gente nessa idade que pensa assim, cara, tá, eu entendi que Jesus me liberta e ele me dá condições para negar o mundo da maneira correta. Eu posso dizer não para as drogas e ser feliz, posso dizer não à pegação, à crush, à peguete de ser feliz, posso dizer não à pornografia, à prostituição e ser feliz. Mas, Jonathan, eu vou ser crente e eu vou ser o quê? Quadradão? Vou ficar só indo e voltando para a igreja, não vou fazer nada? Então, mano, eu quero mostrar uma coisa aqui, só que para a galera que está no podcast, eu vou falar o que que é. Marca 10 aí. Oh, meu Deus. Ó, tenho aqui 3 coisas, só para finalizar. A primeira coisa que eu tenho aqui na minha mão é um violão. Ok? Primeira coisa que tem um violão. Beleza. A segunda coisa que eu tenho aqui tá aqui atrás. Tá ali atrás. Tá, também. Mas aqui a segunda coisa que eu tenho aqui na minha mão são patins. Ok? E a terceira coisa que tá aqui que eu trouxe é o meu bebê. É um longboard. Ok? Para quem tá aí no podcast, eu tô segurando agora um longboard. Para quem tá aqui no YouTube, tá vendo ele aqui na minha mão. Por que eu trouxe eles aqui, galera? Porque é o seguinte, a gente às vezes pensa que você serve a Jesus e você não faz mais nada, você só vai para a igreja e volta. Mas deixa eu explicar para vocês, esse mundo aqui, essa terra, ela pertence a Deus, ok? E existem N coisas maravilhosas que a gente pode fazer nessa terra e glorificar a Deus ao mesmo tempo. Então, eu mesmo pego meu longboard, quando a Jéssica, por exemplo, não vai, minha esposa, não vai na escola dominical, e o carro não está aqui, às vezes, eu gosto de pegar meu longboard e ir para a igreja de longboard.
Esses dias para trás mesmo, eu saí com um amigo meu para ensinar ele a andar de skate. Eu saí com ele para andar de skate, enquanto ele estava aprendendo a andar de skate, eu peguei o patins e fui dar rolê de patins. E depois a gente ainda pegou o violão e foi trocar umas músicas. Por que eu estou falando isso, galera? Porque você pode curtir a sua vida, a sua juventude, a sua adolescência em Cristo de uma maneira muito melhor que você curtiria sem Cristo. Porque sem Cristo, é o que eu falei, a maçã não se passa de isopor. É vazio, não tem sabor. Mas com Cristo, tudo aquilo que a gente fizer, além de glorificar a Deus, nos traz paz e alegria, porque glorificar a Deus é o que nos traz essa paz e essa alegria. É consequência. Você glorifica a Deus e ele te atrai para perto dele. Quanto mais você está perto dele, mais alegria e paz você alcança. Então é isso. Quero agradecer, John, pela oportunidade. Sabe que é um prazer estar aqui com você. Pode contar comigo, cara, para o que você quiser. Se você, por exemplo, falar assim, John, vamos gravar um vídeo para falar sobre cultura pop, filme, série, sei lá, mas Star Wars, Harry Potter, qualquer coisa que você quiser falar. John, saiu um filme novo na Netflix, cara, tal, o que você acha? Vamos bater esse papo. Eu paro aqui, assisto, depois a gente vem e conversa. A música, pô, Joe, saiu uma banda nova aí, Palavra Antiga, Alexandre Vilas Boas, Alessandro, né? Alessandro Vilas Boas. Cara, vamos conversar sobre música, sobre esporte, skate, futebol, vamos conversar sobre série, filme, vamos conversar sobre cultura pop, cultura geek, cultura otaku, falar sobre anime, cara, sobre o que você quiser conversar. Tendo Jesus no meio, só me chamar, estou à disposição para a gente compartilhar a cultura do reino com as pessoas, para que as pessoas saibam que viver para Jesus é vida de verdade. É isso, mano. Tamo junto, mano. Rapaziada, você que tá no YouTube aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse podcast para alcançar cada vez mais gente. E tamo junto. Esse foi o podcast de hoje com o Joe. Tamo junto. Falou! Valeu, valeu! Ô, Jonathan, aqui. Depois, será que tem como mandar pelo YouTube?